O enciclopédia dominou lá na defesa, passou pro mestre da folha seca, deu de bandeja para o canhota, que bem lançou para o tostão. O Maradona quis pôr a mão, mas o Vavá deu um lençol. Veio o Capita, botou moral, é oração do futebol. Bola no fundo, driblou Mané, bola na rede, gol do Pelé. Bola no fundo, driblou Mané, bola na rede, gol do Pelé. Olá, esse é o podcast Camisa 8. Eu sou o Cláudio Tadashi Oshiro e tenho ao meu lado o meu amigo Felipe Corvino, a única pessoa no planeta Terra com esse nome. Como é que você tá, meu caro? E aproveita para se apresentar. Alô, rapaziada. Alô, meu camarada Tadashi. E é verdade, eu sou o único Felipe Corvino que tem no mundo. Pode procurar lá no Facebook que vocês não vão encontrar outro. Bom, como o Tadashi antecipou, meu nome é Felipe Corvino, sou historiador formado pela UF Campus, apaixonado pela minha profissão, de professor, apaixonado por boas histórias, apaixonado por futebol e completamente encantado com a entrevista que a gente fez com a Aira Bonfim. Bom, como o Felipe antecipou, nós conversamos com a pesquisadora Aira Bonfim, que dedicou o seu mestrado a estudar o futebol feminino no subúrbio do Rio de Janeiro entre os anos de 1915 a 1941. E nós estamos gravando isso após a entrevista com a Aira e tivemos uma verdadeira aula, não é não, Felipe? Não, sem dúvida, a gente passou por vários temas extremamente relevantes, né? Contextualizamos historicamente o período, puxamos algumas dúvidas e alguns questionamentos que a Aira tirou de letra e fez um verdadeiro golaço, né, nas respostas, foi completamente incrível. E a gente passa desde a proibição do futebol pela FA na Inglaterra, né, até a proibição de práticas esportivas pelas mulheres no ano de 1941. E tudo isso está muito bem contextualizado historicamente na entrevista. Está divertidíssima. É isso aí. E antes que eu me esqueça, você pode e deve opinar sobre o podcast lá no Twitter, que é Camisa 8, tudo por extenso. Falou! Antes da gente falar propriamente sobre o futebol de mulheres no subúrbio, né, do Rio de Janeiro, eu quero resgatar uma questão que você coloca logo no início da dissertação e que eu achei bem interessante, que é falar em futebols, acho que só mais fácil para mim. Porque me parece interessante a gente começar por aí, porque talvez seja algo que a gente vai acabar passando por toda a conversa hoje, né? Sim, com certeza. Esse termo tem sido cunhado por um pesquisador do Sul, né, o Arley Damo. E ele vem num momento, eu acho que ele se propõe a chacoalhar principalmente os pesquisadores da academia, né? Então, quando a gente olha uma retrospectiva das produções, né, sobre futebol, né, no nosso país, ela adota quase que automaticamente uma perspectiva de um futebol que compõe essas primeiras divisões, que é masculino, que, né, de alguma forma se relaciona com a sua representação nacional, né, o selecionado brasileiro. E, de alguma forma, ele vem, então, para cutucar um pouco, né, a gente, pensar que esse S, né, esse plural, consegue dar uma dimensão de um futebol que está sendo interpretado, absorvido, ou mesmo silenciado sobre várias perspectivas num país desse tamanho, né? Então, nos últimos anos, a gente tem colocado isso, né, em alguns trabalhos para chamar essa atenção, pensar que esse futebol ele é muito maior do que a gente imagina. E, de alguma forma, que existem muitos atores, muitas histórias, muitas regiões que carecem de pesquisa, que são pesquisas que vão compor essa unidade desse futebol que a gente quer pesquisar, né? Então, acho que é um pouco nesse contexto que futebols reaparece, né? E aí ele engloba não só um futebol que se profissionaliza, mas esse futebol do cotidiano, né? Esse futebol que tem outras
interferências, sei lá, naturais, né? Pensar um futebol que é jogado na beira da lama, ali, no norte, esse futebol feminino, então, né, que só nesses últimos anos tem recebido um pouquinho mais de atenção, né, e carinho aí com fontes vivas, fontes mortas e etc, né? Então, acho que é um pouco apresentar esse caminho, né, de pensar o futebol. Apesar de a gente encontrar um conflito ou outro, há um consenso em torno da tese do Charles Miller como pai do futebol brasileiro, e a gente põe aspas aí, né? Quando a gente passa a falar do futebol de mulheres, a gente consegue definir com alguma clareza essa origem também? Eu não traria não, um marco introdutório, né, pensar assim, sobre o futebol de mulheres, assim como acho muito complicado pensar só no Charles Miller, né, pensando que a gente tem um histórico como país de uma documentação que está sempre muito fragmentada, fragilizada, por vezes, né, apagada, mal registrada. Então, quando a gente olha, né, o histórico de ocupação do nosso país, né, pensando esses países que estavam iniciando suas atividades esportivas, né, a gente sabe, por exemplo, que o Norte é um lugar que recebeu e teve uma riqueza ali de absorção esportiva, inclusive do futebol. Então, Charles Miller, ele está no lugar certo, na hora certa, com a documentação certa, né? Quase isso. Né? Além de, claro, estratos sociais que ajudaram, né, a gente olhar ele ali com muito respaldo, né? Tem muito registro, tem um lugar social que ele ocupou nessa época, aqui na minha região, né, São Paulo. Mas eu acho que mesmo, né, se a gente consegue pensar que ele é o mais antigo de todos, está aprovado, etc., é pensar que em cada região, em cada cidade, você tem pessoas diferentes fazendo esses inícios, né, esses inícios na prática, né, tentando convencer as pessoas que dá para colocar uma bola e fazer ela girar, e isso é uma brincadeira, isso é um jogo, que isso é sério, que isso pega, né? Então, para mim, me interessa pensar, né, esses muitos inícios. E no caso do futebol de mulheres, essa perspectiva, claro, é muito mais prejudicada que no caso do masculino, uma vez que esse esporte, então, ele é recebido não como uma modalidade, né, um jogo, uma introdução à iniciação de um corpo que deveria ser atlético, esportivo, mas ele é uma brincadeira, né? E o meu primeiro capítulo, então, ele vai tentar localizar onde essas brincadeiras, de alguma forma, ganharam algum tipo de registro. E provavelmente não foram só esses registros, né? A gente deve imaginar que muitas outras meninas, né, nesse momento eu estou falando ali de um cenário já zona sul do Rio de Janeiro, mas que nesse ambiente esportivo, né, de quase de brincadeira mesmo, né, de encontro, onde você está fazendo, sei lá, pula corda, corrida de sapo, corrida de ovo, corrida de garrafa, essas coisas. Nesse ambiente você tem algumas meninas que naturalmente brincaram de jogar bola, né? Então, porque esse tratamento é completamente diferente do tratamento dos homens, né? Os homens estão ali já compondo equipes, né? De alguma forma estruturando o campeonato na mesma época. Mas se a gente olha também, por exemplo, ainda pensando no futebol dos homens, muitas escolas, muitos orfanatos, né, nos inícios ali, no final do 19, no início do 20, também estão fazendo essas iniciações e a gente sabe pouquíssimo sobre isso, né? Então, o tratamento já é um pouco mais similar ao feminino. Então, eu interpreto um pouco esse momento assim. Uhum. Porque na dissertação, e bom, só para deixar claro, né? Essa é praticamente a única referência que a gente teve, assim, para ter essa conversa com você. Então, é natural que a gente acabe voltando sempre para o seu texto. Mas você vai relatando tentativas já na década de 10 de organizar times femininos, amistosos. Até anotei aqui, você vai falar do Vila Isabela no Rio. Já na década de 20 também você chega a ter amistosos, até com uma árbitra, né?
são casos isolados, a gente pode dizer assim, né? Às vezes aparecem só a fotografia, às vezes só um relato de poucas linhas nos jornais, às vezes isso é muito engraçado, até se vende como um jogo feminino, mas quando você chega lá são homens vestidos de mulher, né? Exatamente. A gente tem, assim, entre as pessoas que pesquisam futebol de mulheres, sempre um jogo que aconteceu em São Paulo, que é o do Tremembé e Cantareira, de 21, como um grande marco fundador, né? Tentando aí estabelecer aonde começa, etc. Que já seria muito estranho, né? Poxa, o futebol tá na moda, né? Ele tá já pulsante na década de 20, ele tá acontecendo, já tem muito registro, né? Uma imprensa pulsante ali em cima dele. E aí você pensar que, né, ele acontece ali de forma muito isolada, também já era um fato muito estranho, assim, que já merecia um pouco mais de pesquisa. Esse capítulo, apesar de ser primeiro, ele não é o início da minha pesquisa, né? Então, eu inicialmente vou me descer às fontes da década de 30, mas me ficava sempre uma curiosidade de entender naquelas equipes quando elas começavam, né? Então, da onde começava, para entender uma lógica ali de cada um desses times suburbanos. De alguma forma eu fui voltando no tempo e essa necessidade de olhar com muito rigor essas fontes fez com que nascessem esses dois capítulos, né? Um dedicado ao futebol praticado dentro das arenas de circo e esse futebol ali que já dá várias dicas de que ele estava nesse ambiente de sociabilidade esportiva, né, carioca, da elite, nesses anos 20, 10 e tal. Olha, tava conversando com o Tadashi antes da gente começar a entrevista com você e me despertou algumas curiosidades a tua dissertação. Assim, eu não vou recorrer tanto a ela quanto o Cláudio, mas eu vou fazer algumas, assim, claro que evidentemente com respeito, mas algumas provocações que me despertaram curiosidade. Uma delas é o seguinte: tem uma história no futebol britânico que durante a Segunda Guerra Mundial, como a grande maioria dos homens eles iam para campo de batalha e tal, para os exércitos praticar guerra, muitas mulheres elas formavam times nas fábricas que elas trabalhavam e tal. E um desses times, chamado Dickers Ladies, eles ficaram, parece que ficou 7 anos invicto, né, nos campeonatos que eles disputaram, aquela coisa toda. Inclusive foram disputar jogos fora da Europa, porque na própria Inglaterra pós-guerra, elas foram proibidas de jogar com os homens porque elas estavam, assim, passando o carro, né, cara, atropelando todo mundo e tal. E em 1921, que você acabou de citar, que foi, entre aspas, o marco do futebol praticado por mulheres no Brasil, queria saber se essa história da Dicas Lady, ela pode ter tido alguma influência na prática de futebol aqui, porque foi exatamente no ano de 1921 que a FA promulgou a lei que proibia a prática de futebol feminino na Inglaterra pelos próximos 50 anos, e os outros países da Europa eles foram seguindo o exemplo da FA, que era a federação mais importante no mundo até então. Aqui no Brasil, esse tipo de coisa reflete, né? Esse contexto histórico reflete. Eu quero saber de você até que ponto você compreende que isso pode ter sofrido alguma reflexão na prática e a posteriori na proibição do futebol feminino aqui. Uhum. Eu gasto um tempo assim na dissertação explicando como eu faço a pesquisa, né? E de alguma maneira buscar tudo que se falou sobre o futebol feminino dentro de um glossário muito particular e amplo que se estabelece nesse momento. Então pensar que é o futebol escrito em inglês, é pensar que feminino era por vezes tratado como Evas, moças, patrícias. Esse foi a minha metodologia, vamos chamar assim, para eu ter palavras-chave, para eu tentar mensurar o que essa imprensa, de alguma forma, se aproximou sobre esse tema, né? E nunca deixei fechado a ideia de pensar que o Dick Ladies e, enfim, outras equipes, como o Femina, da França, poderiam estar
sei lá, ocupando, né, esses jornais de alguma maneira, como, enfim, um fato curioso vindo do exterior, né, da Inglaterra, né, aí a fonte, a mãe desse esporte que já estava aqui, de alguma forma, popularizando, crescendo. E, para minha surpresa, as notícias são poucas, né, tem acho que até no meu primeiro capítulo eu coloco uma foto que foi divulgada, mas se a gente pensar até as datas, né, dessas iniciações, ou pensar que, então tinham outras matérias comentando sobre esse futebol feminino inglês, é muito insignificante, né, aqui. E, de alguma forma, é muito difícil afirmar que ele, então, tenha mobilizado, tenha, de alguma forma, influenciado equipes aqui a surgirem, né. Tanto que a maneira como surge aqui no Brasil é sempre num aspecto muito do espetáculo, né, do ineditismo, nossa, vamos ver mulheres jogando. E lá, essa estrutura, né, dessas mulheres estarem ocupando lugares masculinos de trabalho e de lazer, criou uma perspectiva com muita rapidez que já os estádios ingleses já tinham 30, 40, até 60 mil espectadores pagando ingresso para ver, né, um Declared jogar. Então, eu não acho que existiu essa relação, né? As notícias são poucas aqui, e de alguma forma, o que eu vejo, assim, como talvez, né, uma sugestão de um item que começa de fato a influenciar vão ser os circos, né? Pensando que os circos ocupam eles ocupam ambientes sociais diversos, ou seja, né, eles são assistidos por uma elite, por uma população mais pobre, tanto de São Paulo como do Rio de Janeiro, pensando a incidência de espetáculos, né, a quantidade de espetáculos que estão acontecendo, e o mais importante de tudo, né, a itinerância dessas companhias circenses, né. Então, eu olho para o circo, né, e também, óbvio, tem um desafio documental, né, de tentar encontrar esses circos, né, onde eles estão, quando eles estão, como, né, se eles estão apresentando futebol feminino. E aí, então, eu consigo criar um mapa, assim, para minimamente entender que existiu, sim, um fato importante promovido por esses circos. E aí, lembrando, os circos, eles representam quase a televisão, sei lá, da década de 90, né? Pensar esse approach que ele tem com o público, né? Nessa época. Então, eu não sei se eu respondi com clareza, mas eu acredito que são mais condições domésticas que influenciaram o futebol, o próprio masculino jogando, né, e a relevância que eles vão ter no cotidiano das pessoas, do que essas mulheres que, de fato, tiveram protagonismo lá fora e até, enfim, conseguiram protagonizar, inclusive, essa proibição em 21. Respondeu muito bem, sim, Ara, mas só que você também me deu um gancho perfeito para uma outra curiosidade que eu tinha, cara. A partir do momento que eu li na tua dissertação e que eu debati com o Cláudio sobre o protagonismo das mulheres disputa de protagonismo das mulheres no circo, né, muito pelo advento de estarem jogando futebol no circo, aquela coisa toda, como você diz na sua dissertação, eu fiquei naquela curiosidade, bom, o futebol feminino praticado por mulheres aqui no Brasil tinha esse lado um pouco mais satírico, né, do preconceito, do paternalismo da sociedade brasileira, aquela coisa toda. E eu fiquei naquela curiosidade, bom, as meninas, as mulheres, né, elas participavam de partidas, muitas vezes com tons exóticos, aquela coisa como o Cláudio mencionou anteriormente, muitas vezes eram homens vestidos de mulheres para formar esse cenário, mas ao mesmo tempo que me deu curiosidade é o seguinte, as mulheres, no meu ponto de vista, pela leitura que eu tive, tá, pelas compreensões que eu tive sociais e tal, elas começam a disputar protagonismo dentro do ambiente do circo, muito por causa da prática do futebol enquanto uma prática exótica de mulheres, né? Eu queria saber, a partir do teu ponto de vista, se isso é uma impressão equivocada minha, ou se de fato isso você tem algum relato para fazer com relação a isso. Uhum.
Enfim, né, existem lugares sociais que estão ali em jogo e, ao mesmo tempo, colocados, né, pensando essas primeiras décadas do século XX, né. Mas eu acho que, às vezes, tem uma leitura muito equivocada sobre a história social de mulheres, assim, no geral, de qualquer área, não só do esporte, mas de embutir quase uma passividade natural de mulheres, né, como se a gente não quisesse aprender esse jogo, como se a gente não se contagiasse com essa moda que está vindo do exterior, né. E nesse sentido, né, nessa ruptura de alguns papéis, ambientes, lugares, né, onde você pode ou não fazer coisas, o ambiente do circo, ele é muito propício para isso, né. Então, não são mais as mesmas mulheres que são apresentadas no capítulo 1, ou seja, filha de associados, né, da Zona Sul do Rio de Janeiro, mas a gente está falando de um grupo de mulheres onde esse atrevimento, né, essa ruptura com espaços, com ambientes, com modos de vida estão em voga, né, que são mulheres, inclusive, tratadas muitas vezes como prostitutas, né, nesse momento. Não só nesse momento, se a gente olhar mulheres atrizes, né, a gente tem ali um histórico sobre essas relações conturbadas e tal. Isso diz respeito a vários aspectos, né? O fato delas estarem trabalhando, viajando, uma liberdade sexual, uma liberdade de corpo, etc. E, de alguma forma, esse futebol, então, ele é permitido, não só permitido, estimulado dentro desse ambiente, né? A maioria dessas mulheres que eu encontro como jogadoras de futebol dentro das diferentes companhias de circo, elas são compostas por familiares desses principais expoentes, né, palhaços, produtores circenses da época. Então, vai ser a esposa do Piolim, por exemplo, vão ser as filhas dos Queirolos, do Seychelles. E, de alguma maneira, acho que o que é muito legal de pensar mais do que olhar essas mulheres como, nossa, né, a gente vai fazer isso, né, porque ninguém faz isso, é pensar esse ambiente da promoção do produto cultural, né. Então, como é colocado nesse capítulo, né, esse futebol ele já vai ser absorvido de qualquer maneira, ele está muito na moda, ele vende, né. Então, pensar que antes mesmo de mulheres estarem jogando futebol, esses produtores circenses já vão colocar os palhaços andando em mini bicicletas e vestindo camisas das equipes em ascensão na época. Eles vão vestir os cachorros, vão fazer uma partida dos cães futebólers, né, que também vão absorver um pouco dessas equipes e cores da época. E, no caso das mulheres, está nessa mesma faixa de interação, né? Tão exótico e diferente, e por que não fazer? Né? E aí, lembrando que esse momento, né, essa atração circense de mulheres, então ela se apropria já de itens muito específicos do futebol, como a rivalidade, né, essa paixão. Lembrando que esses círculos itineram, né, então a cada cidade, essas equipes então fazem uso, né, do fardamento, né, dos uniformes das equipes locais, aí pensando Curitiba, Pernambuco, pensando São Paulo, pensando Rio de Janeiro principalmente. Quando não são identidades locais, vão ser as identidades nacionais, então pensar que elas vão se vestir de Uruguai, Argentina e Brasil em várias ocasiões. E mais interessante, né, e proveitoso aí do evento esportivo dentro desse ambiente do circo, lembrando que não era só o futebol, mas você tinha boxe, você tinha as lutas, você tinha ciclismo, patinação e outras modalidades, é pensar que esse esporte, né, assim como as lutas, você conseguia conceber uma estrutura de 4 apresentações consecutivas, né? E aí é isso, é lembrar que, por exemplo, né, você vai no circo um dia, você não vai no circo no dia seguinte, né, pagar de novo para assistir algo que você já viu. Mas com a estrutura de campeonatos femininos, por exemplo, você conseguia ir no circo na sexta, no sábado, no domingo e até às vezes as segundas-feiras, que também tinham sessão.
E era o dia onde você tinha que sagrar, então, o campeão desse campeonato feminino. Essa taça geralmente ficava exposta na frente, né, na frente da tenda, uma tenda menor, e mobilizava, então, que mais pagantes comprassem e quisessem ver, né, o time campeão. Muito mais interessante pensar que esses produtores circenses, que são os palhaços, que são, enfim, os chefes dessas famílias circenses, também têm uma articulação muito legal com os próprios dirigentes dos clubes, principalmente no Rio de Janeiro, e aqui em São Paulo com as esferas dos trabalhadores, né? Então, você vê o sindicato, você vê grupos anarquistas que estão frequentando, e de alguma forma eles, inclusive, absorvem quem são esses times prediletos da classe trabalhadora aqui de São Paulo para representar dentro das tendas circenses. Como a gente tinha conversado um pouquinho antes, né, que eu falei que eu morei muito tempo em Campos, o Felipe está em Campos. Quando eu li a sua dissertação, a única referência que eu tinha anterior à década de 80 foi em algum livro que eu tinha lido, e isso é até um detalhe muito interessante que você vai encontrar em Campos, porque é uma cidade de médio porte, mas que pro tamanho da cidade ela tem uma literatura sobre o futebol até bastante rica. Então você vai ter livros sobre futebol já na década de 60, 70, e você vai encontrar mais alguns recentemente. E desde que eu comecei a procurar fotos e relatos sobre o futebol em Campos, você encontra fotografias de futebol feminino na década de 30 em Campos. A sua dissertação ela abre um campo muito grande de possibilidades, né? E eu tinha levado justamente para a questão do circo, de talvez ter sido um espetáculo onde as pessoas, as mulheres, usaram camisas dos times locais, né? Porque eu encontro fotografias do Americano, do Goytacazes e do Rio Branco, que são 3 times importantes da cidade que existem até hoje. E aí, eu fui encontrar no livro do Aristides, eu não vou lembrar o nome dele agora. O Aristides, ele é historiador. Ele escreveu um livro falando sobre a história do futebol em Campos Goytacazes, né? Esse eu acho que é o último, é o livro mais recente falando sobre o futebol na cidade como um todo. No livro dele que eu fui encontrar essas informações. Eu acho que eu tinha visto isso antes, mas eu não consegui encontrar em nenhum livro que eu tinha aqui digital, né? O campista, não sei quantos campistas você conhece, o campista normalmente ele é muito orgulhoso pelos seus pioneirismos. E aí o Aristides ele faz questão de trazer o futebol feminino em Campos como algo pioneiro, falando que em Campos foi organizado o primeiro torneio de futebol feminino. E aí ele usa o ano de 1931. E é justamente um torneio organizado por um orfanato, né? Como você tinha falado anteriormente. E aí sim, você vai encontrar o time do Rio Branco, do Goytacás, do Americano e do Industrial. Você encontrou algumas passagens nos periódicos do Rio, em outros lugares, falando sobre esses jogos também no interior do estado do Rio de Janeiro? Sim, essa fonte, né, aliás, essa evidência, eu chamei aqui de Liceu da Escola Normal de Campos, né? Eu passei, aliás, uma vez, minha pessoa, por Campos de Goytacazes, né? Conheço muito pouco. Mas sim, foi uma referência inclusive, que tem fotos. Eu lembro, acho que 2, pelo menos, dessas equipes, existem fotos delas pousadas já em 31, né? E esses são treinos que acontecem então dentro, né, é um jogo beneficente, né? Então muito parecido também com essas iniciativas masculinas que eu disse, né, que vão acontecer anos antes, né, quase 30 anos antes, onde esses meninos por vezes eram tratados, né, tanto por padres, missionários, professores que por vezes vinham de fora do Brasil, e ali naquele ambiente de ludicidade, né, de jogos, né, o futebol já foi um esporte ofertado.
E acredito que, de alguma forma, isso então vai se perpetuar e essa escola normal aí de Campos também acaba tendo esse protagonismo dessas meninas jogando, né? Então, eu acho que você chegou a ver no final da minha dissertação que eu queria um mapa, de alguma forma, que tenta dar conta dessa estrutura do subúrbio do Rio de Janeiro, né, da cidade, mas ele não coube todas as referências ali, né, todos os pontos. Então, foi uma escolha não colocar no campo de Goytacazes, uma vez que ele também exigia um pouco mais de um olhar mais criterioso por essas fontes. E quando eu olho essas perspectivas regionais, eu acho que tem fontes locais assim, que são muito ricas para, de alguma forma, qualificar as informações sobre essas equipes, quem eram essas meninas, um pouco sobre esse liceu. E isso eu não dei conta de fazer na minha dissertação, né? Mas eu tenho um mapa que ele continua sendo alimentado, e agora o livro que vai ser lançado com a dissertação, que ele, de alguma forma, manifesta, né? 31 tem aqui, tem no Liceu, né? Tem Petrópolis também, que é outra região que também não coube no mapa e que também vai apresentar um futebol já em 40, né? Na mesma época ali que está esse boom de mulheres. E deixa eu ver, acho que são essas duas regiões que apresentam. Niterói tem um pouco desse movimento das próprias mulheres do subúrbio que se deslocam para jogar com equipes de Niterói, mas são escolhas, né? São escolhas que eu coloquei. No livro eu já finalizei o campo de Goytacazes, mas de alguma forma ainda é um evento, ele vai ser reincidente assim, no Brasil, que é um pouco esse ambiente de colégio, de asilos, né, que são chamados nessa época, e acabam tendo um protagonismo também, né, não pode ser simplesmente um futebol, né, ele tem que ser um futebol social, ele tem que ser uma justificativa beneficente, que vai ser também uma coisa que vai ser revisitada quando o futebol se torna proibido, né? Então isso é muito curioso e merece uma atenção, assim, né? Então o futebol de mulheres ele nunca podia ser por si só, ele sempre tinha ele é diferente, por isso que as pessoas vão ver, ele é beneficente, então vamos lá ver e ajudar. Então isso é muito curioso, né? Ou ele é um espetáculo por si só, então como é o caso da assistência. Aham. Nesse caso específico de Campos, pelo que eu entendi, pelo menos nesse torneio, ele não tem muita ligação com o clube de fato, é quase um empréstimo do nome do uniforme ali, né? Você faz os bordados, você chama o público quando você tem essa referência clubística, né? Uhum. Então, é fácil, né? Tanto é que na história oficial deles você não encontra essa passagem, né? E geralmente os clubes, eles não reconhecem mesmo essas equipes. E isso, no meu primeiro capítulo, você observa até, olhando Fluminense, Botafogo, né, pensando em São Cristóvão, e às vezes não eram mesmo, né? É um grupo de torcedoras que vão vestir a camisa, né, vão criar um bordado semelhante e se apresentam como Botafogo, né? E, então, olhando estruturalmente, de fato não são, né? Não são. Mas, ao mesmo tempo, sim, foram, né? Tiveram ali nos registros, né? Tentaram, né, aproveitar dessa identidade clubística até para chamar um pouco de atenção, ou minimamente ter uma unidade ali como torcedoras, né? Pensar num público ali que vai para ver, né, o time do Fluminense jogar, etc. Então, até hoje isso acontece, né? Quando a gente olhar o próprio Brasileirão desse ano, né? Pensar que teve um derby agora, né? A diferença, né, dos jogos, a relação dessas jogadoras com o seu clube, com a sua sede, com os seus torcedores, né? Isso é quase uma mímese do que já estava acontecendo nessa época, né? E eu tava falando isso porque dos 4 times, 2 têm origem na elite campista, o Americano e o Rio Branco. É difícil dizer se é uma questão de classe nesse caso, justamente por se tratar de um amistoso sem um envolvimento real desses times.
Mas voltando para o Rio, parece que há. Olhando aquele mapa da sua dissertação, fica claro, porque quando eu comecei a ler sobre os jogos, eu esperava nomes britânicos, porque é isso que a gente encontra no masculino, né? Não só na Zona Sul, mas no Bangu tinham muitos ingleses, escoceses, Uhum. mas no feminino não, mesmo na Zona Sul. E pegando o mapa, é evidente como o futebol ele se espalhou pelo subúrbio do Rio de Janeiro, e essa separação ela é bem mais escancarada no futebol feminino, né? Claro, claro. É pensar que a maioria dessas equipes, né, pelo menos as primeiras, são equipes que já existem uma representação de uma equipe suburbana masculina, né? Então, você tem um Benfica masculino, e aí se cria um Benfica feminino, né? O Anchieta, etc., o Cassino do Realengo, e, até, enfim, você chegar a ter equipes exclusivamente femininas, né? Que vai ser o caso do Primavera, e não... E por essa mesma razão, ele vai ser emblemático e vai ter muitos problemas por causa disso, né? Por ser um ambiente exclusivamente composto por mulheres, feito por mulheres. Mas quando a gente olha esse mapa, né? E esse mapa talvez ele tenha sido uma das primeiras ferramentas, né, que me ajudou a entender esse ambiente, pensar, então, esse fluxo de transporte urbano, como ele está relacionado, né, com a composição dessas equipes e esses encontros, né? E aí pensar o protagonismo dessas mulheres, né? Então, na década de 30, tem muita facilidade de deslocamento, né? Que não é o que está acontecendo com as mulheres da Zona Sul, que são frequentadoras associadas das equipes mais, né, tradicionais ali, como o Flamengo, como, enfim, o Estádio da Laranjeira do Fluminense, etc. Então, isso é muito curioso, né? Pensar que são mulheres que ocupam o espaço público já, né? E não só pelo esporte, elas já trabalham, elas já se deslocam, elas provavelmente têm atividades na Zona Sul com muita frequência. Então, quando a gente olha, né, a composição dos festivais, né, você pensa esses encontros que vão ser promovidos, é um deslocamento geográfico muito significativo, até para hoje, né? Até para hoje. Então, se pensar uma adolescente, né, que elas são adolescentes, pensar hoje, em 2020, uma adolescente da Zona Sul, ela não sabe se deslocar até Padre Miguel, né? Então, isso sim tem um aspecto de classe muito, muito curioso, muito significativo, né? De diferentes tipos de mulheres que estão reagindo, né, a esse mesmo ambiente higienista, machista já nessa época, né? Mas que de alguma forma tem nesse deslocamento também uma alçada de liberdade, né? De ocupar espaços, né? E o campo e o ambiente de futebol vai ser mais um deles, né? E ele está extremamente evidenciado pelos encontros desses futebols. Tem uma lei, né? Uma lei de vadiagem, que é de 1890, em que sambistas, pessoas desempregadas, capoeiras, etc. e tal, eles eram enquadrados, né, enquanto contraventores. E, curiosamente, a lei de vadiagem de 1890, ela deixou de enquadrar as pessoas que praticavam isso, né, esse tipo de prática mundana, etc. e tal. Ela caiu justamente em 1941, que foi o ano em que Getúlio Vargas, ele, através de lei, decretou a proibição da prática de esportes violentos, né, ditos violentos pelas mulheres. Tanto que, se não me engano, o seu recorte encerra em 1941. Tem alguma coisa a ver, tanto a queda da lei de vadiagem, tem alguma relação com a proibição de fato, né, através desse decreto do mesmo ano. Sim, sim. Eu fiquei atenta, assim, essa era uma lei que me interessava, assim, entender essas aproximações. Eu acho que é importante entender um pouco, né, pensar que a mesma demanda burocrática que os clubes de futebol, né, vamos chamar eles de amadores, né, ou todos eles, no caso, já tinham que responder aos órgãos nessa época,
as equipes femininas vão ter também que responder, né? E aí lembrando que isso se insere nos órgãos de censura, né, dessa época. Então, de alguma forma, qualquer equipe masculina da época tinha que ter toda a sua papelada, pagamento em dia, não podia aparecer, não podia competir, e de alguma forma tinha muita dificuldade para compor os campeonatos. Então, que as ligas dessa época são bem ativas. Quando a gente tem, então, o surgimento da equipe do Primavera, que já vai ser uma dissidência dessas equipes femininas, então ela surge completamente feminina, feita por mulheres, dirigida pela dona Carlota, você percebe, então, um olhar sobre esse ambiente onde só existem mulheres que, enfim, não necessariamente estão treinando, mas elas estão ali tendo uma sede própria, né, um ambiente só com mulheres. E nesse momento parece que, então, esse futebol começa a ser desqualificado publicamente, né? Então, enquanto ele está levando ali o nome do Benfica, né, o nome de Cascadura, Vila Valqueire, parece que isso é muito bom. Mas quando as melhores jogadoras, né, de alguma forma, fazem das suas equipes, né, e fazem um time único delas, esse ambiente, né, essa sede, casa da dona Carlota, que vai ser uma mulher dirigente esportiva, onde várias jogadoras, inclusive de outras equipes, vão se reunir com muita frequência, né, esse ambiente vai ser tratado como um antro de perdição. E aí, né, quase que esses mesmos argumentos que são colocados para a lei de vadiagem vão ser também colocados como argumentos desqualificadores dessa sede. Então, onde já se viu, né, a gente entrou, isso são depoimentos que, né, os jornalistas vão deixar escrito no seu texto. Você entra na sede do Primavera e as mulheres estão falando alto, deliberadamente, elas estão fumando cigarro, elas estão jogando tampinha, né? Imagina, já se viu. E, de alguma forma, esse episódio, ele está muito próximo já, então, dessa organização, né, dos desportos, né? E, de alguma forma, são sempre justificativas que vão estar muito próximas das decisões que a CBD vai, de alguma forma, conceder e formalizar nesse mesmo ano, né? Isso também ganhou muita projeção com o jogo, né, das suburbanas em São Paulo. Então, a imprensa carioca, ela está sempre divulgando, ela está sempre entrevistando, ela está sempre colocando tecnicamente, né, informações sobre essas equipes femininas nessa época, principalmente no ano de 1940, né? Mas essa excursão das equipes para São Paulo, né? E aí a evidenciação, assim, de existirem partidas femininas acontecendo há muito tempo no Rio e tendo a ousadia, né, de inaugurar o maior estádio aí da América Latina, que vai ser o Pacaembu na época, isso vai pegar muito pesado, principalmente aqui em São Paulo, né? Então, uma imprensa aqui em São Paulo começa a falar muito mal, começa a encontrar, então, parceiros, né, de pensar esse olhar sobre o comportamento de mulheres, né? Então, encontra, então, parceiros no Rio de Janeiro, então, para conseguir manter campanhas desqualificadoras. E aí, então, eu junto esses dois episódios, né, esses dois momentos que, de alguma forma, eles são os grandes argumentos para então, se conceder essa proibição já em 41. Né? Então, formalmente, essa proibição não qualifica quais são essas modalidades esportivas, né? Então, a palavra futebol vai aparecer só em 69, mas a imprensa, quando ela está noticiando os resultados dessa regulamentação, ela é extremamente preciosista em dizer quais são os esportes que podem, que não podem, e os que podem, como eles podem ser praticados.
né? Lembrando, então, que outras modalidades vão receber também esses prejuízos, né? Então, a mulher não pode saltar mais alto, correr mais que os homens, né? Inclusive, esses índices, já nessa época, não vão ser nem ao menos registrados. Isso, então, é um problema muito complexo para a gente olhar a história da educação física, enfim, das competições nacionais de todas as modalidades, além do futebol. Tem essa partida no Pacaembu que acaba sendo um marco, que é uma preliminar entre o São Paulo e o Flamengo, se não me engano. E uma curiosidade que surgiu agora, a gente chegou a falar do amistoso em 1912 lá em São Paulo. O que houve na cidade nesse meio tempo para que eles chamassem duas equipes do Rio de Janeiro para estrear um estádio? Uhum. A minha pesquisa, ela nunca excluiu a cidade de São Paulo, aliás, ela nunca se determinou a restringir a pesquisa dentro do Rio de Janeiro, mas são as fontes que vão, de alguma forma, criando essas células, né, esses ambientes de proliferação de jogo e etc., né, de equipes. São Paulo, então, pelo menos, né, a gente a pesquisa tem esse limite, né, ela está sempre baseada nos registros que são colocados dentro da imprensa. Então, eu não posso afirmar que não existia futebol acontecendo na cidade de São Paulo. Ele poderia muito bem estar acontecendo da mesma forma, né, nas periferias paulistas, e não está sendo registrado, né. Isso é algo possível de acontecer e provavelmente aconteceu. Ao mesmo tempo, então, você vai pensar um grande espetáculo de inauguração do estádio do Pacaembu, né? Ele é quase são as pazes, né, de Getúlio Vargas com a cidade, depois dos episódios políticos anteriores. Então, você tem o time de São Paulo com uma proximidade grande, tanto com a imprensa como com um ambiente esportivo carioca. E nesse momento, então, você tem já essas equipes cariocas tendo esses jogos, né, esses festivais sendo muito bem recebidos por essa imprensa no Rio de Janeiro. Ou seja, muitas pessoas vindo ver essas mulheres jogar no Rio de Janeiro, né, isso ganhando dimensões, nossa, olha, que curioso, que espetacular, de novo, praticamente na mesma linha do espetáculo circense, né, talvez com um diferencial que essas mulheres jogavam de verdade, jogavam muito, né, não que no circo não jogavam, mas você ainda está num ambiente ali onde qualquer coisa está valendo e de alguma forma então se propõe, né, poxa, vamos fazer esse jogo chegar aqui em São Paulo também, né, já que basicamente você entende que esses dirigentes paulistas não reconhecem esse mesmo fenômeno acontecendo aqui na cidade, né? E aí, de novo, não quer dizer que não existiam mulheres jogando ou jogando junto, misturado. A gente não tem como, pelos registros e fontes de imprensa, dizer isso. De alguma forma é isso que acontece, né? Você, então, acredita que ali o espetáculo ia ganhar, então, uma grande chancela, tendo equipe de mulheres jogando. É muito legal que nos registros que a gente encontra existe um descritivo sobre essa partida, que foi uma boa partida, e uma partida que ganhou, então, diariamente notícias em todos os jornais, tanto do Rio de Janeiro como de São Paulo, porque elas iam vir, aí não era para vir, aí proíbe de vir, aí não podia vir, enfim... vira uma grande novela, né, essa partida, né, então muita gente falando mal por aqui, onde já se viu, e aí a gente tenta dimensionar hoje em dia, né, imagina a inauguração do grande estádio da cidade, e aí então esses debates sobre comportamento, né, essas chancelas dos educadores físicos, né, se pode ou não pode mulher jogar bola, né, todo esse debate está sendo trazido nesse momento, mas acontece. Né, o jogo acontece né, com 11 jogadoras em campo, com gols, etc., com um público relativamente gigantesco, né?
se hoje a gente tem, né, a lotação máxima do Pacaembu de 40 mil pessoas, nessa época a gente está pensando no dobro, né, quase no triplo disso, principalmente pensando em partidas inaugurais, né? Ou seja, muita gente viu essas mulheres jogarem, né? Então, mas de alguma forma existe sim esse estranhamento, existe esse preconceito, isso vai ser exacerbado nesse período, principalmente em São Paulo. E São Paulo tem um protagonismo sobre os órgãos decisórios desse futebol que está acontecendo nessa época, né? A gente sabe que Rio de Janeiro e São Paulo tem ali, né, enfim, membros relativamente poderosos nesse ambiente, né? E aí, não à toa, tem uma cena também curiosa, que é de Minas Gerais, né? Minas Gerais também recebe alguns desses jogos, né, que vão ser exibidos por essas mesmas equipes cariocas, suburbanas, mas quando se entende que se perdeu o controle, ou seja, né, essas equipes recebem convites internacionais, e aí então é a hora da confederação intervir, né? Então todos esses episódios eles estão relacionados, né, de alguma maneira. E, ao mesmo tempo, a confederação não quer responder por esse futebol. Então, vai chamar ele de vergonhoso, vai desqualificar, vai prender a dona Carlota, né, vai desfazer essas sedes, vai desmontar, né, essas equipes masculinas são obrigadas a desfazer das equipes femininas. O que não quer dizer que esse futebol tenha assumido automaticamente depois de 41. Né? Mas ele vai perder essa qualidade de registro que a gente conseguiu, então, conceder minimamente esses inícios dessas histórias. Queria ouvir um pouquinho sobre a origem de alguns desses times, sobretudo esses dois, né? E também a trajetória que eles tiveram no futebol feminino. Uhum. A gente sabe muito pouco ainda sobre essas mulheres, sobre um pouco a composição, né? Poxa, são trabalhadores da fábrica tal, né? Acho que nem todos a gente consegue qualificar, pelo menos no que diz respeito às mulheres, né, participantes, com a mesma qualidade que a gente consegue aferir para os times masculinos, né? O que a gente entende, né? A gente entende a dona Carlota, né, que é essa senhora já de mais idade, com 60 anos, como uma pessoa muito bem articulada entre esses dirigentes masculinos do ambiente do suburbano, né, da Liga Metropolitana Suburbana. E a gente, então, compreende que com o surgimento das primeiras equipes, né, então a gente pode pensar o Cassino Realengo, acho que o Benfica, os primeiros, a necessidade, então, de criação de mais equipes para que essas equipes, então, possam competir entre outros bairros, né, e possam, de alguma forma, aparecer nos festivais de futebol masculino que estão acontecendo na época. Então, o que eu reconheço, né, mais do que um protagonismo desses clubes, né, pensando o River, o Sport Clube Valqueire, né, nossa, eles tinham meninas ali que queriam jogar. Eu acho que mais do que isso é pensar que os primeiros jogos, né, dado a exclusividade, né, nossa, a gente nunca viu mulheres jogarem, nossa, olha quantos ingressos, né, quantos ingressos, quantas pessoas apareceram para ver as mulheres jogando. Então, a necessidade de surgirem novas equipes fez com que esses primeiros grupos, né, tanto as jogadoras como essa própria dirigente, que é a dona Carlota, criasse uma rede de articulação de mulheres que quisessem jogar e quisessem, então, vestir novamente o fardamento desses clubes, né, o uniforme desses clubes que já existiam. Então, é muito difícil eu conseguir relacionar essas meninas que, por exemplo, representaram um clube independente como filhas, como esposas, como moradoras do próprio bairro. Isso já é uma característica. Então, a identificação delas com o bairro ainda hoje é uma pergunta que eu levo para depois da minha dissertação, né? Diferente dos times masculinos, que na sua maioria tinham relações com o bairro ou com
com uma fábrica, ou com, enfim, com a região, tinham essa identidade. No feminino eu já não posso afirmar isso, né? E, inclusive, essas mulheres vão mudar de time com uma certa frequência ali, né? Eu acho que isso é uma curiosidade, né? Então, a gente tende a olhar para essa quantidade de representações de times e imaginar, então, nossa, surgiu mulheres em todos eles. E aí você vê que não, existe uma promoção desse futebol, né? Esse futebol está sendo vendido, né? A gente tem que pensar com esse olhar também, né? De como ele também se coloca como um produto, né? Um produto vendável, um produto que chama atenção, um produto que foi bem recebido pela imprensa da época, né? Uma imprensa que está descrevendo esses jogos, que está colocando foto dessas mulheres, está promovendo, né, ali de alguma forma, né, cada um desses jornais está criando uma taça, está criando uma festa, está colocando essas meninas, está pagando com que essas meninas vão parar, né, por exemplo, em Niterói. Então, essa é uma característica curiosa sobre um ambiente comercial, sim, né, de um futebol que está vivendo exatamente isso nesse período, né? E aí, de forma diferente, né? Aí tem as suas características próprias, né? Da modalidade, dos debates. Mas eu acho muito legal como a gente às vezes pensa, né? Só no preconceito, né? Quando a gente trata de mulheres. Mas eu gosto de olhar como essa imprensa, ela forjou pra caramba esse cenário suburbano, né? Ela foi extremamente responsável, né? Os presidentes, né, desses jornais, eles estavam presentes, né, eles estavam, de alguma forma, envolvendo outras estruturas de comércio. Então, quando a gente pensa a fábrica Sudã de cigarros, quando a gente pensa a presença das primeiras lojas, né, de artigos esportivos, que estão ali, de alguma forma, já patrocinando e fazendo, né, um pouco dessas mesmas relações que a gente tem hoje no futebol. Então, é um tema que ainda tem muita coisa a ser desbravada, né? Eu chamo a atenção para as pessoas que se interessam, né? Para olhar de forma muito particular para essas equipes, entender, né? Existem ainda equipes que existem, né? O próprio River, né? Ele ainda está em atividade, né? Então, assim, a documentação talvez desse clube seja um material muito rico, essas imprensas, né, regionalizadas talvez sejam fontes muito ricas. Existem famílias que provavelmente ainda existem e pode ainda fomentar muitas informações para entender quem são essas jogadoras de fato, né, a idade delas, né, o que, enfim, eram mulheres solteiras, casadas, né, tudo isso é muito significativo pensando, né, os limites colocados às histórias das mulheres. E esse cruzamento artístico que a gente não pode perder de vista, e por vezes isso aparece muito pouco nas histórias esportivas, né, na história social do futebol no Brasil. E aí pensar esse ambiente do lazer, da diversão, como eles têm relações assim naturais ali, dos seus primórdios já estabelecidos, né? Então, não só olhar o ambiente do circo, mas pensar que algumas dessas jogadoras, sim, a gente reconhece elas como trabalhadoras são atrizes, né, que trabalham no rádio, que trabalham em alguns espetáculos, pensar, né, essa articulação desses dirigentes esportivos com esses produtores circenses, por exemplo, né, então um alimenta o outro nesse ambiente do lazer. Então, existem muitas perspectivas ainda muito ricas a serem conhecidas. Então, tem campos e campos para serem pesquisados. E a minha intenção era, basicamente, organizar esse cenário, essa história social desse futebol feminino, esse futebol de mulheres, uma vez que ele está em vigor hoje em dia, né, de uma forma muito forte. E, por vezes, a gente fica só reincidindo em coisas que a gente acha que sabe sobre esse futebol, em coisas que são, de alguma forma, até preconceitos, né? A gente sabe muito pouco e fica girando ali num ambiente muito pequeno. Então, de novo, né? Mulheres são passivas, elas não podiam.
Cara, elas não podiam, mas elas jogaram, elas desobedeciam, elas se deslocavam nessa cidade de forma muito peculiar, de forma muito ampla e maravilhosa, né? Elas sim jogavam bem, né? E aí os descritivos dos regionais ajudam a gente a entender a qualidade desse jogo. Enfim, né? As histórias não são muitas, né? A ideia do projeto era essa. É uma história que traz um futebol de várzea, né, como a gente chama aqui em São Paulo, ele traz uma evidência a importância dessas mulheres nesses ambientes e de um ambiente muito rico desse futebol suburbano masculino, né, que a gente também sabe muito pouco. Então, tá aí. Eu fiz a minha parte, não é uma pesquisa que se encerra, mas eu acho que ela é um ponto de partida para outra. É um pouco da história, não só do esporte, mas da minha própria história, né? Pensar a história das mulheres, né? Que se relacionavam com os esportes. Muito bem, Aira. Muito obrigado. O Felipe acabou de me mandar uma mensagem aqui. Ele falou assim: olha, pergunta se ela tem alguma questão que a gente talvez não tenha perguntado. Mas eu acho que a gente está falando de muita coisa, né? Como a gente estava falando antes, é um campo muito grande e que a gente pode ir para tantos lados, né? Uhum. Que não tem como dar conta numa conversa de uma hora, né? Enfim, gostamos, né, Felipe? Não, eu fiquei bastante satisfeito. Ela tirou minhas dúvidas, explorou bastante as provocações que eu tinha, né? Porque o contexto que o futebol de mulheres tem, ele ainda é muito pouco explorado e ela foi uma precursora nisso. Isso me causou muita curiosidade para saber o contexto social que essas coisas aconteceram, né? As influências que ele sofreu e tal. E a área foi incrível. Ela tirou de letra, né? Eu achando que de repente podia ter alguma curiosidade de que possa ter passado batida e tal, mas não, foi. Me deu um drible, fez um golaço. Muito bom. Eu deixo um convite, né? Porque tem uma pesquisadora que chama Giovanna Caputin, que ela continua um pouco contando essa história na perspectiva mais de São Paulo. E aí, de novo, né, a gente vai parar nos jogos de vedetes, né, a gente vai parar nesses jogos beneficentes, então tem esse cenário também que ela acabou revelando, foi uma dissertação que eu li, né, antes de iniciar a pesquisa, e eu falei, cara, acho que é isso que eu quero fazer, né, eu quero contar o que está acontecendo antes, né, da proibição, e lembrar, assim, né, eu não venho dessa área da história, eu venho das artes. No início da pesquisa, ele se dá num momento muito curioso, né? Quando a gente passa um pouco a Copa do Mundo, né? E tudo que veio junto com ela. E eu trabalhava no Museu do Futebol como pesquisadora e, de alguma forma, a gente se colocou, né? É a hora de contar um pouco da história das mulheres, né? A gente nunca fez isso, a gente não sabe nada sobre essas histórias, né? E é nesse ambiente de pensar uma pesquisa que, na verdade, fosse consumida por outros públicos, né? E de outra forma, né? Quando a gente faz pesquisa dentro de um museu, claro, tem o mesmo rigor que a academia tem, né? Ali com as suas formas de pesquisar, que são muitas, mas também, né, de como você consegue transmitir esse conhecimento, né? Então, os esforços de encontrar fotos, né, isso está um pouco revelado na dissertação, ele tem, né, isso muito pautado pelo meu trabalho dentro de um museu, né? Então, é muito importante quando a pessoa vê uma foto dessa época de mulheres ali fardadas e, né, na formação ali clássica do futebol, né? Quando olha uma propaganda falando sobre o ciclo, quando olha uma manchete de jornal falando que as mulheres estavam sendo presas, né? Então, a pesquisa ela surge do lado de fora da academia e depois tinha tanta fonte, né? Acho que a pesquisa termina aí com umas 400 fontes. Eu falei, bom, ou eu faço uma dissertação de mestrado ou eu vou ser muito trouxa, né? E aí, enfim, é agora que esse foi o momento que vocês me conheceram, né? A pesquisa está encerrada. O ano passado a gente fez uma exposição chamada Contra-Ataque, as mulheres do futebol, mais uma vez, no Museu do Futebol, gigantesca, e aí grande parte desse material conseguiu ser exposto, né? Ou seja, traduzido em forma de uma tipografia potente, que dialoga com qualquer tipo de público. E aí, esse ano agora, antes das Olimpíadas, a gente faz a dissertação virar um livrinho.
É isso que eu ia perguntar, você tinha até se antecipado antes. O livro tá praticamente pronto, né? E eu fiquei muito à minha vontade quando eu fui lendo. Eu quero ver esses dados, esse gráfico, o mapa, as fotos, tudo em papel aqui, porque é muito bonito, né? Sim, sim, sim. A escrita vai continuar muito a mesma, assim, né? Inclusive depois vocês podem trazer sugestões, críticas, né? Estou super aberta, estou nesse momento, mas é explorar mais imageticamente, assim, né? Nessa possibilidade do livro, né? O papel, os mapas, as fotos, etc. Sim, muito bem. Obrigado, viu, Aira? Obrigada a vocês pelo convite, sempre um prazer falar sobre as coisas que a gente gosta de fazer. Valeu, queria agradecer aqui, deixar os agradecimentos também, cara, porque apesar de ter te lido, né, conversar pessoalmente desperta outros interesses, né, porque às vezes a leitura, ela dá uma perspectiva, mas o bate-papo, ele abrange a gramática de perspectiva, né. Então, agradecer o tempo e agradecer as respostas, principalmente. Uhum. Que isso. Enfim, é um pouco a nossa. Não tem nenhum sentido a gente fazer uma pesquisa para ela ficar engavetada, né? Então, esse exercício de falar sobre ela, de comunicar, de trocar, de pensar que ela não é, ela é infinita, né? Ela tem muitos caminhos ainda a ser percorrido, interpretado, até corrigido no futuro. Esse é o sentido da gente estar fazendo pesquisa. Não é um lugar seguro, pelo contrário, é só um caminho. Bola no fundo, dribou Mané, bola na rede, gol do Pelé. Bola no fundo, dribou Mané, bola na rede, gol do Pelé. Bola no fundo, dribou Mané, bola na rede, gol do Pelé. Bola no fundo, dribou Mané, bola na rede, gol do Pelé.